Boa noite a todos. Hoje nós vamos ter o privilégio de ter Paulo Geiger aqui nessa noite. Vou apresentar ele, designer, tradutor, editor de dezenas de obras de referência e um dos fundadores do Centro de História e Cultura Judaica. Obrigada, Paulo Geiger, por estar com a gente mais uma vez essa noite. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês novamente. Já estivemos juntos uma vez. Espero que estejamos juntos sempre, mais vezes, em muitas segundas-feiras e outros dias também. Nós estamos falando de 4 datas em novembro. 4 datas que não têm absolutamente nada em comum nos eventos que elas marcam, nem em lugar, nem em época, nem em personagem, nem em temas, nem em assuntos. E, no entanto, se olharmos bem para essa sequência dos acontecimentos que essas datas marcam, nós vamos achar um vetor entre elas. Nós vamos poder enxergar que entre os eventos que são marcados pelos dias 2 de novembro, 4 de novembro, 17 de novembro e 29 de novembro, existe uma série, 29 de novembro desculpe, 2 de novembro é o dia da Declaração Balfour, 4 de novembro é o dia do assassinato de Rabin, 9 e 10 de novembro são os dias do Kristallnacht, e dia 29 de novembro é o dia da declaração da resolução da partida na ONU, nas Nações Unidas. São eventos que você olhando para eles são momentos importantes, separados da história judaica, mas que não dá para perceber uma relação entre eles. No entanto, a minha proposta aqui, o que eu estou propondo aqui, é achar sim uma relação entre eles. Eles constituem mais um exemplo de um vetor na história judaica. Estou querendo propor que existe um vetor na história judaica. Não só um vetor de fatos que se consequenciam uns aos outros, não só um vetor em que um fato gera um segundo, ele é a origem de um fato subsequente, mas um vetor que tem uma direção, que tem um objetivo, que tem uma direção anterior a eles todos. Não determinismo, não dizer que já existe uma história pré-escrita que tem que chegar ao seu objetivo, mas a ideia de que esse vetor da história judaica tem uma direção intencional e os fatos que estão em novembro, como todos os outros fatos da história judaica, se analisarmos eles bem, nós veremos que eles têm um vetor direcional, eles têm uma direção, e essa direção não é uma direção consequência, não é aleatória, ela é uma direção, um vetor que tem um objetivo declarado. E isso começa desde o início da história judaica. Esse vetor da história judaica surge, tem um conteúdo próprio. Ele surge no momento em que o povo judeu se forma. O povo judeu se forma ao se libertar da escravidão e ao decidir 3 coisas: que quer ser um povo, que quer ter um conteúdo comum, que tem aspectos religiosos, comportamentais, filosóficos. Então, ele, além de decidir ser um povo, ele decide ser o povo. Os libertos da escravidão não constituem um povo por aleatoriedade, eles decidem que vão ser, decidem que esse povo vai ser configurado por um conteúdo religioso, cultural, filosófico, comportamental. Eles querem ser esse povo, e esse povo tem um objetivo comum. Ele tem que se instalar como povo soberano numa terra que vai ser o lugar de sua vivência como povo. Então, essas 3 decisões constituem um vetor que vai orientar a história judaica a partir daí, a partir de 2.800 anos atrás. A partir do momento que ele surge como povo, ele já surge com esse vetor embutido: eu quero ser um povo, eu quero ser esse povo com essa filosofia, com essa religião, com esses elementos de comportamento, e eu quero ser um povo nessa terra, que é a terra do meu destino comum, como está previsto na aliança ancestral dos meus antepassados. Esse vetor existe. Esse vetor existe e orienta a história judaica de uma forma que, a cada fato da história judaica, esse vetor entra e encaixa o fato seguinte para acompanhar o vetor. O que eu estou querendo dizer é que os fatos que acontecem na história judaica, o povo judeu reage criando o corretivo de direção que o leva na direção do vetor ancestral. Eu vou dar alguns exemplos aqui, para entender o vetor de novembro, nós temos que entender como é que esse vetor funciona. Por exemplo,
quando os judeus perdem vou voltar à história antiga, quando eles perdem pela primeira vez a soberania já na terra conquistada, quando eles são exilados na Babilônia, eles decidem que vão voltar. Eles choram o exílio da Babilônia e decidem que vão voltar. Quando eles são conquistados pelos sírios helênicos e que subverte toda a ordem religiosa e comportamental do povo judeu, trazendo a cultura helênica para dentro do povo, eles resolvem que querem voltar ao seu vetor original e se revoltam contra um inimigo muito superior que nunca havia perdido uma batalha e conseguem vencer a si mesmo. Quando eles são cercados pelos romanos em Massada, resolvem sacrificar a vida para não perder o vetor, mas não perdem o vetor porque um homem chamado Yohanan Ben Zakkai cria um vetor que substitui a soberania nacional e cria um judaísmo que pode ser mantido na diáspora também. Quando ele vai para a diáspora, quando ele perde a soberania, quando ele é disperso pelo mundo, ele cria um vetor que substitui isso, criando comunidades judaicas que são territórios virtuais judaicos na diáspora, no exílio, criando comunidades, criando Beit Knesset, uma casa de reunião que substitui o templo, uma casa que pode persistir na oração, e um culto que substitui o culto no templo, que é a oração judaica, que é o culto judaico na sinagoga, que é uma característica da reunião. Sinagoga em hebraico é Beit Knesset, casa de reunião. Os dois precisam se reunir. Alô? Houve uma interferência aqui, mas já acabou. Os judeus se reúnem, a casa, eles precisam rezar em conjunto, no Minyan, reconstituindo a comunidade judaica ancestral. Então, a cada fato da história judaica que os judeus sofrem, os judeus criam uma orientação na história, intencionalmente, para corrigir a direção da história na direção do vetor ancestral, que é a existência de um povo só, que se reconhece como povo, que mantém os seus comportamentos, a sua religião, a sua filosofia, a sua relação com o mundo original, e que não perde a ideia de se reunir novamente como uma entidade soberana na Terra Prometida. É um vetor da história judaica. E agora vamos entender, nas nossas datas de novembro, como é que esse vetor, com essa ideia de correção da história judaica na direção em que se pretende que ela siga, atua nos fatos, nos eventos que nós comemoramos em novembro. O primeiro evento de novembro é o de eu estou falando dos eventos da Era Moderna, que em novembro se comemoram. O primeiro evento comemorado em novembro, cronologicamente, é o de 2 de novembro de 1917. Em 2 de novembro de 1917, o ministro do Exterior da Inglaterra, Lord Balfour, fez uma declaração de 60 palavras. Nessa declaração, ele diz que a Inglaterra ele vem com simpatia a instalação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Uma declaração simples. Ela revoluciona todo o conceito do vetor de retorno do povo judeu para a sua terra prometida. Ele revoluciona porque, pela primeira vez, uma entidade soberana no mundo, uma nação soberana, reconhece oficialmente o direito do povo judeu de ter esse vetor histórico configurado numa realidade histórica. Pela primeira vez fora do judaísmo, fora do campo interior do povo judeu, alguém do mundo como ele era então, o mundo moderno, o mundo de nações configuradas depois do direito de autodeterminação dos povos, uma nação soberana que domina o Oriente Médio. Ele é revolucionário não só por causa disso, mas porque ele cria no mundo em conflagração, em 1917. Está em pleno vigor a Primeira Guerra Mundial, em que a Inglaterra é um dos atores, e nessa Guerra Mundial está em jogo todo o futuro do Oriente Médio, porque um dos inimigos dos aliados na Primeira Guerra é o Império Otomano, que domina praticamente todo o Oriente Médio, inclusive o lugar onde o vetor judaico queria conduzi-lo, que é a Terra Prometida, que é então a Palestina. A Inglaterra luta contra o Império Otomano e, ao lutar contra o Império Otomano, está prometendo aos judeus que a Palestina será um lar nacional do povo judeu.
Então, essa junção do reconhecimento histórico do direito nacional judaico a um lar nacional na Terra Prometida e aquele que está lutando contra a potência que está dominando a Palestina naquele momento, configura uma situação em que, pela primeira vez, o sionismo, o movimento sionista já existe em 1917, há 20 anos. O sionismo já existe há 3.000 anos. Mas na volta da Babilônia, já 500 antes da Era Comum, já existe sionismo. Mas o sionismo na era moderna, o sionismo da realização nacional nas configurações modernas do Estado-nação moderno, começa a ser reconhecido no dia 2 de novembro de 1917. E olhem o que acontece. A Declaração Balfour faz com que os árabes, que também estavam esperando a emancipação na era moderna, que sabem que a Inglaterra é um dos fatores dessa emancipação, porque está lutando contra o Império Otomano, e está prometendo, a Inglaterra está prometendo aos árabes, nessa mesma guerra, ao mesmo tempo que promete aos judeus, está prometendo que eles vão reconhecer o direito de independência de nações árabes no Oriente Médio se os árabes ajudarem a Inglaterra a vencer o Império Otomano, o que acontece. Os árabes se mobilizam contra o Império Otomano. Vocês ouviram falar de Lawrence da Arábia, que reconhece a promessa da Inglaterra de dar independência aos árabes, e os árabes respondem afirmativamente e vão ajudar a Inglaterra a derrotar o Império Otomano. E a Inglaterra prometeu aos árabes independência se ajudarem a derrotar o Império Otomano, ao mesmo tempo que prometeu aos judeus na Declaração Balfour reconhecimento ao direito nacional do povo judeu. E a soma dessas duas promessas não gera naquele momento um conflito, ela vai gerar um conflito depois. Mas ela gera, pelo contrário, ela gera uma quase aliança entre a luta nacional do povo judeu e a luta nacional dos árabes. E quando o líder do movimento nacional árabe, o Emir Hussein, filho do rei Hussein da Arábia, a quem está prometido ser o rei da Síria, ele reconhece a promessa, ele que aceita a promessa da Inglaterra de independência dos povos árabes e aceita, reconhece o direito daqueles a quem a Inglaterra prometeu um Estado nacional também. O SEI reconhece o direito do povo judeu à autodeterminação na Palestina. E o movimento nacional árabe, naquele momento, em 1917, em 1919 também, está em aliança com o movimento nacional judaico, que é o movimento sionista. E Hussein e Chaim Weizmann estão em aliança para derrotar o Império Otomano, ter a independência árabe nos países árabes do Oriente Médio e a independência nacional judaica na Palestina, no lar nacional do povo judeu. O conflito entre os judeus e os árabes não era inevitável, e a Declaração Balfour e o apoio da Inglaterra ao movimento nacional judaico, concomitante com o apoio da Inglaterra ao movimento nacional árabe, cria no primeiro momento, em 1917 e 1919, uma aliança entre o movimento nacional árabe e o movimento nacional judaico. Essa tal a importância desse evento que se chama Declaração Balfour. Claro que depois a Inglaterra traiu a promessa que foi feita aos árabes. Com isso, o movimento nacional árabe retirou o acordo que havia feito com o movimento nacional judaico, e a partir daí o conflito entre o movimento nacional árabe e judaico foi a realidade. Mas naquele momento da Declaração Balfour, o apaziguamento, a possibilidade de uma realização comum nacional árabe e judaica era patente no Oriente Médio. A Declaração Balfour é tão importante como movimento que mudou a história do Oriente Médio, que na Conferência de Khartoum de 1964, onde a Liga Árabe se reuniu para contestar todo o movimento sionista e para se opor a qualquer solução que passasse pelo estabelecimento do Estado de Israel, que já estava estabelecido, o sexto item da declaração das resoluções da Conferência de Khartoum, em 1964, antes da Guerra dos 6 Dias, antes da ocupação por Israel de territórios árabes, já declarava que não havia possibilidade alguma de nenhuma realização sionista no Oriente Médio, e eles reconheciam que os únicos judeus que seriam aceitos, com sua presença seria aceita no futuro Estado Nacional Árabe em toda a Palestina, seriam aqueles que estavam lá antes de 1917, antes da Declaração Balfour. Ou seja, os próprios árabes reconheceram,
que a Declaração Balfour foi o marco diferencial que marcou a mudança de rumo das soluções políticas para o Oriente Médio. Então, essa Declaração Balfour é um movimento da história em que, pela primeira vez, o movimento sionista, a redenção do povo judeu, o vetor da história judaica, encontra uma porta aberta na família das nações. A família das nações é representada pela Inglaterra e depois por outros países muito depois, vamos falar disso daqui a pouco. A porta se abre na Declaração Balfour para o vetor histórico do povo judeu, que tinha sido desconfigurado pela perda da sua pátria histórica, pela poda da Terra Prometida e na dispersão. A primeira porta que se abre para o retorno no seio das Nações Unidas, fora do misticismo das orações judaicas, fora do movimento sionista que se instalara 20 anos antes, se abre na Declaração Balfour. Esse é o primeiro momento de nosso mês de novembro, a volta do vetor judaico a uma possibilidade de reeleição através de uma declaração de uma potência estabelecida na época. O segundo momento de novembro é a antítese, é a contrapartida desse momento de abertura. É quando exatamente a falta de uma soberania nacional judaica, a falta do lar nacional judaico, a falta da possibilidade judaica de gerir seu próprio destino, a continuação do Estado do povo judeu como Estado hospedado em potências que não fora resolvida com a emancipação, não fora resolvida com o iluminismo, não fora resolvida com todas as promessas de que, a partir da emancipação, todos teriam direitos iguais, a Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração do livre autodeterminação dos povos, nada disso tinha resolvido o problema judaico. O que Herzl enxergou em 1897, antes disso, no processo Dreyfus, que as soluções emancipatórias não valiam para o povo judeu, daí a solução sionista, tudo isso teve uma comprovação clara na ascendência do nazismo na Alemanha, quando no país mais civilizado da Europa, no país em que o judaísmo mais se civilizou, entre aspas, que foi na Alemanha, que os judeus proclamaram a sua emancipação através do movimento do iluminismo judaico. Na Alemanha, a religião judaica tentou se adaptar às culturas e às estéticas religiosas da modernidade, criando uma linha nacional judaica, uma linha religiosa judaica mais adequada aos estilos de religião. Você sabe que a reforma judaica começou na Alemanha, exatamente no lugar em que ele sentiu a vontade para começar, onde os judeus estavam à vontade para exercer o seu direito emancipatório, exatamente lá, a falta de uma solução nacional judaica se mostrou o inverso daquilo que a Inglaterra declarara em 1917, a abertura de uma porta a uma realização nacional judaica. O nazismo trouxe e demonstrou, e a primeira demonstração de onde nós chegaríamos na linha nazista já havia sintomas. O Mein Kampf já tinha sido escrito, já havia pressão sobre os judeus da Alemanha em 1938. Eles já chegaram ao poder em 37, em 33. Já havia dominado toda a Alemanha com seu partido nazista. Já havia eliminado o Reichstag. Ele já era o partido de dominação totalitária da Alemanha. Mas só em 38 se percebeu na prática, foi o sinal do que se esperava aos judeus da Alemanha. Por quê? Porque eles, pela primeira vez na Alemanha, a retórica nazista virou ação nazista. Quando, vocês sabem que quando houve o Anschluss da Áustria, e quando os Sudetos também foram anexados no início de 38, no meados de 38, já se percebia que havia uma tendência nazista a conquistar a Europa, através, principalmente, da ideologia de uma Europa, no caso judeu, de uma Europa Judenrein. Mas isso estava só em retóricas, em comícios e em declarações. Em 1938, quando um diplomata alemão, Ernst von Rath, é assassinado na França por um jovem judeu, um adolescente judeu, que chamava-se Erschel Grinspan. Por que ele fez isso? Porque a Alemanha tinha cancelado a cidadania dos judeus, os judeus poloneses que viviam na Alemanha. A Alemanha tirou a cidadania alemã deles,
e obrigou eles a sair, expulsou eles da Alemanha, mas eles não foram aceitos na Polônia. Então, a Polônia, que já estava com medo de uma intervenção nazista, que ocorreria um ano depois, os judeus poloneses que viviam na Alemanha ficaram num limbo, tiveram que se recolher em acampamentos provisórios na fronteira entre a Alemanha e a Polônia. E o filho de um desses judeus, que foi expulso da Alemanha, um adolescente, resolveu se vingar dos alemães matando o diplomata alemão. Então, um adolescente judeu matou um diplomata alemão, Ernst von Rath, e com esse pretexto, mas na verdade como uma demonstração de qual seria a atitude alemã em geral em relação aos judeus, a Alemanha não decretou, mas abriu a possibilidade, fechou os olhos ao que Goebbels disse que deveria ser uma ação espontânea alemã. Não uma ação dirigida pelo governo nazista, mas sim uma ação espontânea alemã, que foi espontânea na Alemanha, espontânea na Áustria, espontânea nos Sudetos, que foi a de atacar os judeus. Atacaram lojas judaicas, sinagogas judaicas, destruíram mais de 260 sinagogas, mataram quase 100 judeus, 30 mil judeus foram presos e mandados a campos de concentração. As lojas, chama-se Kristallnacht por causa dos vidros quebrados dentro das casas judaicas e nas vitrines das lojas judaicas. Esses fatos vocês todos conhecem. O que esse fato representa no vetor da história judaica, que começara com uma abertura de porta na delegação Balfour, a reação é o fechamento de todas as portas dos judeus na diáspora para a percepção de onde levaria a falta de uma soberania judaica, a vulnerabilidade judaica às determinações dos países onde eles estavam hospedados, digamos assim. A verdade é que a continuação do vetor da porta aberta em 2 de novembro foi a porta fechada em 8 de novembro, lembrando agora os judeus que era preciso levar adiante a realização, a resposta ao fechamento das portas. Então, o vetor ancestral judaico na direção do retorno à Terra Prometida. Ele se manifesta novamente na negação desse direito, na apresentação, na comprovação da vulnerabilidade judaica, na falta da realização nacional que era aberta a todos os povos do mundo naquele momento. Então, o contrassimetrismo, a contrassimetria de Kristallnacht é a continuação do vetor judaico na direção de um objetivo. A porta aberta é seguida a uma porta fechada, e a porta fechada tem que seguir a abertura de uma nova porta. É essa a forma com que o vetor judaico funciona na história. As portas que se fecham, a intenção de abrir novas portas. E a nova porta aberta já é a consequência do movimento sionista. O movimento sionista que surgiu em 1897, o movimento sionista moderno, como motor que vai levar... Essa dizia que o sionismo é o povo judeu em marcha. É o povo judeu em marcha para se redimir através de um lar nacional judaico, que é também o Estado Nacional Judaico, que é a única solução possível, solução real, para o problema judeu de vulnerabilidade e de volta de retorno ao seu vetor histórico. É a continuação do vetor. Reconhece-se como povo, reconhece o seu conteúdo de povo com sua religião, sua cultura, sua filosofia e sua história, e tem que continuar nesse vetor para instalar o lar nacional de volta na Terra Prometida. E esse movimento, a resposta ao nazismo, é o reforço do movimento sionista, que a partir da Shoah atua com muito mais força. Ele já aliás, já havia começado em 1898. Os primeiros Halusim foram em 1898. Mas ela continua com mais força ainda depois da Shoah, com as Guerreiras Aliot, e formando uma comunidade judaica na década de 1947, que é a década que nós estamos tratando agora, que já configura um eixo, que já configura uma presença judaica na terra palestina capaz de se movimentar na terra palestina, de criar fatos judaicos na terra palestina. Os fatos judaicos tinham sido criados na colonização. Os Yeshuvim, os Kibbutzim, os Moshavim, as cidades, as estradas, as indústrias, uma economia judaica cada vez mais florescente. Isso já existia na Terra Prometida. Mas é a partir do movimento de reação à Shoah,
a partir de 1945, que se forma a percepção de que era preciso agilizar o schedule sionista, era preciso chegar rapidamente à solução verdadeira do problema judaico, era preciso criar o Estado judaico. Então, a presença britânica na Palestina, a partir de 1945, do fim da Segunda Guerra Mundial, os resultados, a consequência da Shoah é conhecida, que o movimento sionista percebe que é preciso, como reação à reação, como reação à negação da porta aberta, é preciso reabrir essa porta, criar fatos novos que levem o povo judeu finalmente a decretar a proclamação. Era o objetivo do movimento sionista. E isso, o que acontece na direção de 47, é que começam a se mobilizar todas as forças de influência do movimento sionista no mundo inteiro. E começa a haver um trabalho de convencer as nações de que a solução para o problema nacional judaico estava no Estado Nacional Judaico, e não somente no lar nacional judaico que estava sendo permitido pela Inglaterra. O que acontecia no eixo judaico naquela época? A Inglaterra traiu todas as promessas feitas, tanto a judeus quanto a árabes. E a partir de 1920, a retirada do reconhecimento do movimento nacional árabe, da legitimidade do movimento nacional judaico, havia criado dentro da terra, dentro de Eretz Israel, dentro da Palestina, um conflito entre as duas comunidades. Um conflito que não tinha mais solução. Parecia não ter mais solução porque não surgia nenhum conceito, nenhuma ideia que pudesse instalar ser uma solução de consenso. A posição das nações, na época da Liga das Nações, era que aceitaria qualquer solução, contanto que ela fosse de consenso entre as comunidades judaicas e árabes. Esse consenso tornou-se impossível com a instalação. Está vendo algum problema? Estou ouvindo algum. Alguém está com o áudio aberto. Ah, bom. Pensei que tinha sido algum recado para mim. Então, na verdade, esse consenso tornou-se impossível. Não haveria, a partir de um certo momento, constatou-se que na Palestina, que na Terra Prometida, não havia possibilidade alguma de uma solução que fosse de acordo entre as duas comunidades existentes. Em 1923, assim que a Inglaterra assumiu o mandato da Palestina, depois da Primeira Guerra Mundial, a primeira coisa que a Inglaterra fez foi separar 70% da Palestina, da Palestina histórica, e criar a Transjordânia, que foi o Estado Árabe da Palestina. Ele entregou ao rei Abdullah o primeiro Estado Árabe da Palestina, ou seja, o movimento sionista entendeu que a promessa dos ingleses aos árabes tinha sido cumprida na Palestina. Ele tinha dado 70% do território da Palestina a um Estado Árabe da Palestina, que foi a Transjordânia. E que no 30% restante poderia ser realizado a promessa britânica a um Estado judaico da Palestina. Só que na parte ocidental do Rio Jordão, na Palestina, que sobraram os 30%, havia uma comunidade árabe ativa e majoritária, inclusive. Havia mais de 1 milhão de árabes na Palestina, no lado ocidental do Jordão. E havia mais árabes do que judeus, haviam 600 mil judeus. Então, na verdade, o conflito para os árabes não se resolveu com o Estado Árabe da Transjordânia e todos os Estados árabes, as 15 nações árabes que se instalaram no Oriente Médio. Toda a promessa britânica acabou se cumprindo, porque todo o norte da África e todo o Oriente Médio se transformou em 15 Estados árabes, 15 Estados-nação árabes. Enquanto que o movimento sionista reivindicava um único Estado judaico no único lugar do mundo onde ele poderia haver. Mas mesmo esse direito residual dos judeus à sua realização nacional, consentânea com a Declaração dos Direitos Humanos e com a Declaração de Autodeterminação dos Povos, mesmo esse direito residual não foi reconhecido pelas nações árabes. Então, esse conflito acabou sendo intransponível. Não havia uma proposta de solução que fosse aceita pelas duas comunidades. Houve tentativas. Em 1937, a Liga das Nações mandou uma comissão Pires, estudar a situação lá,
já havia um conflito, até pogrom já existia na época, de árabes contra judeus. Essa comissão determinou que a única solução possível seria a partilha, uma partilha entre as duas populações. Naturalmente, os judeus reservadamente aceitaram a ideia da solução, naturalmente os árabes rejeitaram. Em 1945, então, depois de falidas todas as possibilidades, depois da Shoah, depois do Holocausto, depois de comprovada ao mundo a vulnerabilidade dos judeus fora de um Estado nacional, comprovada a validade da solução sionista como a única solução possível para um antissemitismo latente e cada vez mais, não tão latente assim, que surgia, passível de surgir a qualquer momento. Na realidade, criada em 1945, começou a haver uma pressão para que finalmente fosse reconhecida o direito nacional dos judeus a um Estado nacional, não mais a um lar nacional, mas um Estado nacional, na sua única lugar do mundo onde ele poderia haver. Esse direito não foi determinado pelo Holocausto, mas foi catalisado pelo Holocausto, porque os sobreviventes do Holocausto, cuja entrada nos países europeus era negada. Vocês conhecem os casos de navios que foram rejeitados no porto, foram devolvidos. Houve um caso desse em própria Haifa. O Êxodo foi um caso emblemático para isso. A percepção de que os ingleses deportando para Chipre os judeus que tentavam chegar, refugiados dos campos de concentração, que tentavam chegar à Palestina, toda essa situação dramática que começou a se transformar num drama para a humanidade, que ela estava contradizendo os próprios direitos que ela havia declarado desde meados do século XIX. Tudo isso criou digamos assim, um caldo de cultura, caldo de situação política que estava empurrando para uma solução. Teria que haver uma solução que não era o lar nacional do povo judeu, e a solução teria que se valer para a Palestina e tinha que resolver. Então, na verdade, criou-se uma situação que não tinha que empurrar para uma solução. A situação ficou insustentável, havia pogroms, conflitos, havia uma luta da comunidade judaica contra o estabelecimento inglês, que estava impedindo, inclusive, o retorno de judeus refugiados da Shoah, sobreviventes da Shoah, para a Terra Prometida. Era uma situação realmente dramática. Essa pressão internacional, era preciso uma solução que resolvesse a questão local e a questão humanitária também, a consequência da Shoah. Os árabes costumam dizer muito que eles não são culpados pela Shoah, que eles não têm nada a ver com isso, que eles estão pagando o preço que os judeus pagaram pela Shoah. E não é nada disso. O movimento sionista foi criado em cima de uma visão que não tem muito anterior à Shoah, a visão da justiça, do direito nacional de um povo, principalmente depois do reconhecimento da autodeterminação dos povos. Como pode o reconhecimento do direito de autodeterminação dos povos não reconhecer o direito do povo mais antigo que sobrevive e reivindicando esse direito? Então, era uma contradição que não podia, o próprio humanismo não sobreviveria sem resolver esse problema. Criou-se essa pressão. Em abril de 1947 foi criada uma comissão na ONU, que o objetivo dela era resolver a questão da presença da direito nacional na Palestina. E houve uma luta ferrenha dentro dessa comissão. Só quero dizer a vocês, não sei se vocês leram sobre isso, os próprios Estados Unidos não estavam muito em apoio à ideia de um Estado Nacional Judaico. Os americanos temiam muito a pressão dos países árabes produtores de petróleo. Naquela época, os Estados Unidos dependiam muito do petróleo árabe. Os Estados Unidos tinham muito medo de haver pogroms, inclusive contra a população judaica em países árabes, que existiam uma grande população judaica em países árabes. Tinham medo de um banho de sangue na Palestina, que estava sendo, inclusive, ameaçado pela Liga Árabe. Então, havia uma enorme hesitação americana. Truman, os russos eram mais simpáticos à causa sionista, mas Truman foi alertado pelos membros do seu Departamento de Estado de que ele era um perigo enorme para a estabilidade do Oriente Médio, inclusive para os interesses americanos. Então, não estava tão simples assim a questão da partilha, embora no comitê de 11 pessoas que ia apresentar uma proposta às Nações Unidas, houvesse uma maioria pró uma solução de um Estado Nacional Judaico, uma partilha entre o Estado Nacional Judaico e o Estado Nacional Árabe. Havia duas propostas de partilha, uma da maioria
que eram os 7 países. Nesse país estavam o Canadá, já estava o Peru, estava a Guatemala, países, não me lembro exatamente quais, e os países que eram contra eram o Irã, o Iraque e mais um país árabe ou muçulmano que eu não lembro qual é. Ou seja, 3 votos contra a partilha proposta pela comissão majoritária, mas eles propunham uma partilha também, só que completa o domínio árabe. O Enéas todo seria árabe. Então havia 2 propostas de partilha, na verdade. Uma totalmente possibilitaria o Estado Nacional autônomo e soberano, e a outra da maioria que repartia, que tinha um mapa de partilha absolutamente inviável. Não sei se vocês conhecem o mapa da partilha da ONU. É um mapa em que as zonas judaicas se uniam por um vértice. Ou seja, havia uma zona judaica, uma outra zona judaica, e a união entre elas era um vértice. Por ali teria que haver uma passagem de judeus de um lugar para outro, só que dos 2 lados do vértice era uma zona árabe. Então, na verdade, era um plano absolutamente inviável e, felizmente, os árabes foram contra ele. Foram totalmente contra. A votação aconteceu no dia 29 de novembro, sob a presidência de um brasileiro, Oswaldo Arame, que diz a lenda, não sei se a lenda são fatos, eu li como fatos, ajudou adiando a votação a que se mobilizassem cada vez mais votos a favor da partilha, daquela proposta da majoritária da partilha, que dava uma possibilidade, ainda precária, mas dava a possibilidade da instalação de um Estado Nacional soberano naquele mapa daquela partilha. E, felizmente, essa partilha foi aprovada e, felizmente, ela foi recusada pelos países árabes. Por que felizmente? Porque se criou uma situação em que, mais tarde, esse mapa pôde ser redesenhado. Mas, na verdade, a solução da partilha foi a determinação de que os 30% que haviam restado da Palestina, porque 70% tinha sido instalados num país, numa nação, num Estado Nacional Árabe soberano, que é a Transjordânia. Os 30% que haviam restado da Palestina, em metade, ou pouco mais da metade dos 30%, mas que a maior parte era o Negev, uma zona totalmente deserta, nesses metade de 30% fosse instalado finalmente o Estado judeu na modernidade. E a partir, no dia 29 de novembro, 33 votaram a favor, 13 votaram contra, 10 se abstiveram. Entre esses 10, a própria Inglaterra, que é a potência mandatária na época. E em Israel se dançou nas ruas, e os países árabes se prometeram um banho de sangue, porque eles iam invadir, não iam permitir que aquilo se realizasse. A história vocês conhecem, não estou aqui para contar o resto da história, mas eu estou aqui para dizer que em 29 de novembro de 47 se continua escrevendo um vetor da história judaica. O vetor que está escrito, ele não está escrito como determinismo, isso vai acontecer. Ele está escrito no sentido que o povo judeu cria, em cima dos fatos da história que ele não consegue dominar, o vetor corretor, o vetor que traz a história de volta para o caminho que os judeus querem orientá-la. E eu vou insistir nesse ponto, lendo sempre que eu falo de história judaica, eu leio esse trecho, e vocês, se eu tornar a falar alguma vez sobre história judaica, eu vou tornar a ler, porque ele representa o resumo, o que eu considero o resumo da história judaica, dito por um não-judeu, um historiador não-judeu, chamado Paul Johnson. A história dele em português está disponível. Vocês podem ler o último parágrafo, a última frase dessa longa história judaica é a seguinte: os judeus acreditavam ser um povo especial, com tamanha unanimidade e paixão, e ao longo de tão longo período que chegaram a sê-lo. Na realidade, tiveram um papel porque o escreveram para si próprios. Talvez aí esteja a chave de sua história. O que eu estou querendo dizer com esse nosso vetor de novembro é que toda a história judaica foi um vetor. Quando perderam Massada, criaram Yavne, criaram, através do rabino, um judaísmo que poderia se preservar na diáspora, o judaísmo do Talmud, o judaísmo das sinagogas, o judaísmo das coletividades judaicas, o judaísmo da oração em vez do sacrifício no templo. Quando perderam as influências, eles ganharam influência na Espanha, conquistada pelos
pelos árabes, eles conseguiram influência no regime nacional árabe. Eles, quando na Babilônia, eles voltaram da Babilônia, toda vez que a história criou um fato contra os judeus trataram de criar um fato que suplementasse, que devolvesse o vetor da história judaica à sua direção original. Direção original de ser um povo só, ele fez isso se mantendo um povo só na diáspora. Direção de manter a sua característica, o seu caráter original, que era a sua religião, a sua visão de mundo, o seu comportamento, que é através da preservação desses valores, através de toda a diáspora. E criou um vetor de retorno à Terra Prometida, porque a Terra Prometida está na estrutura do vetor judaico do ancestral. O vetor judaico original diz que atravessaram 40 anos para chegar lá. E depois atravessaram 2000 anos para chegar lá. E agora tinham que atravessar uma guerra para chegar lá. E atravessaram essa guerra. Então, o que nós estamos vendo em novembro, de novo, o judaísmo criando soluções, comportamentos, quando o vetor criado na declaração Balfour é contrariado pelo símbolo do cristanato, se cria o vetor de uma partilha e o vetor de uma luta por uma redenção nacional, que é através da partilha, através da guerra de independência, criar o Estado Nacional Judaico em nosso tempo. Então, o vetor judaico volta à sua origem, ele se reencaminha através da ação judaica, não determinismo judaico. Não dizer que está tudo escrito, mas ante os fatos da história, criar os mecanismos que corrigem os fatos na direção do vetor judaico, que é ser o mesmo povo, esse povo que tem essa religião e esse conceito e essa filosofia, e esse povo na sua terra prometida. Esse é o vetor da história judaica, de preservação da história judaica. A quarta data, que eu vou terminar com ela, é o dia 4 de novembro, em que Rabin foi assassinado. E por que eu incluo essa data triste no vetor da história judaica? E aí eu preciso entrar numa coisa que não é a história judaica, mas é o potencial da história judaica. O assassinato de Rabin é emblemático da ideia de que a instalação do Estado de Israel, a existência do Estado de Israel, apesar de ser a volta dos povos ao seu vetor original, ainda não é a solução, ainda não é o vetor, ainda não é o movimento final, ainda é o ponto de chegada definitivo da história judaica, nem pode ser. Não existe um ponto de chegada de histórias, as histórias sempre continuam. Mas o assassinato de Rabin diz que nós ainda temos, como povo, não só como um povo inserido na família das nações, vulnerável às famílias das nações, e nós sabemos disso, nós ainda somos um povo vulnerável na família das nações. Não preciso falar a vocês sobre o antissemitismo crescente, esse germe, esse ovo da serpente que está sempre ali, pronto para bicar e eclodir em novas ondas de antissemitismo. Elas existem, elas nos cercam o tempo todo, em toda a parte, e não existe parte do mundo que isso não seja real. Então, nós sabemos que a questão judaica ainda, nós como judeus ainda temos coisas a resolver no mundo. E vamos chegar a isso no fim, na minha ideia final disso, mas é preciso entender que o assassinato de Rabin é um símbolo também das dúvidas que também nos assaltam. Por quê? Israel, que já é uma solução para o povo judeu. Eu digo que até que já é uma solução para a humanidade também, porque é uma nação ativa na família das nações, positivamente ativa na família das nações. Uma nação que se destaca na família das nações com as suas soluções, não só tecnológicas, mas humanistas também. Israel que provou em menos de 80 anos o que ela pode contribuir para essa família das nações em pouco menos de 80 anos. Mesmo assim, ainda não resolvemos, nem em Israel, nem como povo, todos os nossos problemas. O assassinato de Rabin é uma demonstração triste que nós temos que entender ainda, precisamos resolver entre nós o que nós queremos no nosso futuro. Quando eu digo que o povo judeu corrige com o seu vetor ancestral a direção que ele quer seguir, eu estou dizendo que a nossa geração, vocês, nós que estamos aqui agora, e as novas gerações também, temos que saber corrigir os rumos do nosso povo de acordo com os fatos que estão acontecendo hoje em volta de nós. Israel tem que resolver que Estado ele quer ser no Oriente Médio, que Estado ele quer ser na família das nações, como é que ele quer contribuir para a família das nações, com as suas soluções, para que são soluções para os outros também. Como é que ele se insere na família das nações, não mais como um problema, mas como uma solução. O assassinato de Rabin é prova que dentro do povo judeu ainda havia problemas nesse sentido. O fanático que assassinou Rabin não representa
uma tendência do povo judeu, mas eles representam uma possibilidade de divergências dentro do povo judeu que temos que se resolver criando uma solução para as nossas tendências também. Nós temos que saber o que queremos de nós, não só aqueles que somos obrigados a fazer porque nos obrigam a fazer. Muita gente me diz que o problema do Oriente Médio não está em nossas mãos porque eles não querem resolver. Eu concordo que eles não querem resolver, eu concordo que muitos deles não querem resolver. Eu concordo que não adianta só queremos nós resolver os problemas, solução de 2 estados, paz para todo mundo, não basta nós queremos, é preciso que os outros queiram também. É preciso que, não só que a autoridade palestina, não sei se quer muito, mas digamos que queira, não só eles, mas que também o Hamas, que também o Hezbollah, que também o Irã, que também a Jihad Islâmica, que também os antissemitas do mundo inteiro entendam que o povo de Deus está aqui para ficar, está em Israel para ficar também, e que encontre uma solução de convivência, porque a única solução do mundo está na convivência. Então é preciso que todos encontrem isso. Então, é um problema que nós não podemos resolver sozinhos, mas que nós temos que resolver entre nós. Então, o assassinato de Rabin é um passo adiante na percepção do problema. Como a de Kristallnacht foi um passo atrás na percepção de que as portas estão abertas, o assassinato de Rabin é um passo atrás na nossa tentativa de solução interna, de saber o que nós queremos. Eu não estou dando a solução. Eu não estou dizendo aqui, politicamente, que tem que ter 2 estados ou não tem que ter. Eu não estou dizendo aqui que a única solução está em reconhecer o Estado palestino. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós temos, como povo e como nação, de encontrar uma solução que permita que haja solução definitiva, não vou dizer solução final, porque essa expressão é muito ruim, mas uma solução definitiva para a questão da inserção do povo judeu, não só como ele como povo no mundo, mas a sua visão de seu futuro também no mundo. Porque o que eu estou propondo aqui é que nós temos um vetor na história. Nós escolhemos o nosso destino quando saímos do Egito. Escolhemos o nosso destino quando perdemos a soberania na Terra Prometida e resolvemos voltar e rezamos 2000 anos para isso, e criamos movimentos para isso, e criamos coletividades em lugar de territórios, e criamos a prece em lugar do templo, e criamos todas as soluções culturais e místicas e messiânicas que se tentou criar para dar um vetor ao povo judeu, um vetor de retorno à normalidade, que é o povo judeu, como um povo só, se reconhecendo como povo, os seus valores ancestrais e na sua terra prometida, a terra de sua realização como povo. Para fazermos isso, temos que resolver os problemas que o assassinato de Rabin são um símbolo de que eles existem. Entre nós mesmos, nós temos que querer um futuro para nós, não só dizer, não podemos, temos que reagir ao que os outros querem de nós. Nós não podemos só negar uma solução porque os outros não querem a paz. Nós temos que encontrar um modelo que nós queiramos para nós, tanto em Israel como nos países em que os judeus encontram, um modelo que nos permita dizer, e esse é o vetor da história judaica que eu estou propondo. Nós somos um povo só, nós escolhemos ser um povo só, não foi aleatório, nós dissemos Naaseh Benishma no passado, e cada geração judaica diz Naaseh Benishma. E quem não diz Naaseh Benishma acaba se perdendo do povo judeu. Então, nós resolvemos ser um povo a cada geração. E queremos ser esse povo e não outro, que se reconhece por esses valores históricos que herdamos de Har Sinai e que mantivemos de vários modelos em várias formas até hoje. E queremos ser fiéis a esse modelo e acreditamos nele. E para ser isso, nós também temos o direito e queremos ser um povo em sua pátria, um povo, um Estado-nação que seja o músculo do povo judeu e o realizador de suas aspirações no futuro. Nós temos que decidir que esse é o vetor da história judaica e que o assassinato de Rabin, a negação de um dos caminhos do povo judeu, uma das ideias para o caminho, ele represente o sinal negativo. Não há rejeição de proposta. Nós temos que ter uma proposta comum que leve a uma solução verdadeira. Ela tem que existir sem conflitos internos. Nós temos que acreditar em alguma coisa e trabalhar por ela. Para terminar, a minha proposta, eu repito isso atualmente de todas as formas que eu posso. O povo judeu foi de muitos e muitos séculos um problema para a humanidade. Nós estamos hoje numa solução, numa condição que nós podemos ser uma solução para a humanidade. Nós temos que deixar de ser problema e passar a ser solução. E solução para os problemas da humanidade significa para todos aqueles que têm problemas como nós, todos aqueles que se sentem ameaçados como nós nos sentimos durante séculos.
Nós temos que ser solidários com todo aquele que é minoria, como nós somos e fomos durante séculos. Solidários com tudo aquele que está sendo ameaçado de ser extinto por todos os tipos de extinções, seja por pandemia, seja por pressões políticas, seja por pressões geopolíticas, seja por discriminações, sejam étnicas, religiosas ou culturais. Temos que ser a solução, e não só a solução, mas aqueles que apoiam as soluções de todos os sionismos da humanidade. Sionismo como redenção nacional, todos os sionismos que existem na humanidade, nós temos que ter a nossa solidariedade, o nosso apoio, o nosso caminho. Esse é o vetor da história judaica, esse é o vetor de novembro, esse é o vetor de todos os meses, de todos os anos e de todos os séculos da nossa história. Essa é a minha proposta de conclusão. Paulo, Maravilha. vamos abrir agora para as perguntas, Paulo. Excelente. A Gisela tinha já levantado a mão. Gisela, você pode abrir seu microfone? Fala. Quem é? Vou Quem é que tem passar que falar? para o Zeca. Zeca, por favor. Boa noite, Paulo. Como sempre, uma belíssima explanação, uma belíssima aula. Mas você falou muito que nós temos que diversas coisas. Lógico que nós temos que diversas coisas. Agora, me explica como é que você vê isso, que nós temos que fazer tantas coisas e o lado de lá deles tem que fazer o quê? Não estou entendendo. Você tem Hamas, você tem o lado deles lá que já não se entendem bem entre si. O LP com Hamas, com o Irã, etc. e tudo mais. Nós temos que deixar de ser problema para ser a solução. Então, eu pergunto de que maneira você vê essa solução, de que maneira seria ir ao encontro deles para resolver a coisa. Esse ponto é exatamente essa. O assassinato de Rabin representa exatamente isso. Você pegou o que eu quis dizer, inclusive. Porque, vou voltar a esse ponto, emendando com o que você perguntou. O que representa o assassinato de Rabin? O que Rabin propõe e uma parte da população israelense, uma parte do eixo israelense propõe? Propõe que a solução para a continuidade e para a paz do Oriente Médio seja a existência de dois estados para dois povos. Essa era a ideia de Rabin. A ideia de que não existe uma solução verdadeira que não passe por uma convivência, porque a solução através do conflito, ela é um conflito permanente, é um conflito latente. Se dizia assim, quais são as outras soluções possíveis a essa? Primeiro, a vitória total dos árabes sobre nós. Quando isso acontecer, não tem mais problema. A solução aí não existe mais. No dia que os árabes destruírem Israel, fazer aquilo que declararam que iam fazer em 48 e antes de 48, e muitos declaram ainda hoje, o Irã declara isso ainda hoje, e ameaça isso hoje. Quando isso acontecer, não haverá problema. Outra solução é a total derrota dos árabes por Israel. Ou seja, Israel teria que ou expulsar os palestinos que estão lá, ou matar os palestinos que estão lá, ou ser uma potência dominante sobre eles e oprimi-los. Então, essa é outra solução. Oprimir os palestinos, não deixar que eles tenham voz. E dizer, vocês não valem nada aqui, só vale a minha voz. É outra solução. A terceira solução é a que está vendo agora, nenhuma solução. Ou seja, empurra com a barriga, vai resolvendo os problemas, não resolve nada, não decide nada, fica como está, e as gerações vão empurrando e vamos esperar o que acontece. Essa é a terceira solução possível. A quarta solução possível é dois estados para dois povos. Eu não vejo uma quinta. Você vê? Então, entre essas quatro soluções, a única que realmente é uma solução é a quarta solução. Mas aí entra a sua pergunta. Mas eles não querem. Eles não queriam em 47, eles não queriam em 37, eles não queriam em 47, não queriam em 48, fizeram uma guerra de 5 estados, não queriam em 64, antes da ocupação da guerra de 67, portanto, não era a ocupação que é o problema, a ocupação é consequência do problema. Então, eles não queriam, nunca quiseram antes. Oi?
E mesmo hoje, quando existe o que se chama de uma autoridade palestina moderada, mesmo hoje existe dentro do mundo árabe e islâmico, não só árabe como islâmico, porque a Turquia não é árabe, e o Irã não é árabe, o Paquistão não é árabe, existe ainda em certos estados soberanos islâmicos uma negação total do direito judaico de ter um Estado. Então, a tua pergunta, o que fazer? Se nós queremos isso, mas eles não querem, então, aí o que eu digo é o seguinte, o que eu digo, quer dizer, com a minha contribuição puramente de pensamento, eu não tenho argumentos políticos, não, eu não sou nem o Messias, nem o primeiro-ministro de Israel, nem o general de exército. Então, você pode dizer o seguinte, eu chamo de utopia. É uma utopia, você fazer a paz com eles é uma utopia. Por que é uma utopia? Porque eles não querem, porque não tem com quem falar. Eu tenho certeza que se amanhã for assinado um tratado de paz com o Hamas, no dia seguinte, e você vai entregar a Cisjordânia, no dia seguinte esse tratado é rasgado, eu tenho certeza disso. Então, a possibilidade hoje em dia de 2 estados para 2 povos é utópica. Porque só admite... Desculpa, eu estou ouvindo mal. No dia seguinte seria o quê? Você pode repetir? Eu diria que no dia seguinte que o Hamas assinasse e Israel entregasse, se retirasse o Hamas, se você entregasse a Cisjordânia, eu acabo com o meu programa, está na plataforma do Hamas, o extermínio de Israel. Eu elimino isso da minha plataforma. No dia seguinte que se instalasse um Estado palestino, o Hamas de rasgar esse compromisso. Eu não tenho certeza disso, mas eu tenho convicção disso. Então, na verdade, o que essa proposta diz? Ela diz o seguinte, não é possível garantir nada, pelo contrário, nenhum tratado vai garantir nada. A única coisa que vai garantir uma paz verdadeira, o Rui Barbosa disse isso, é a paz no coração dos povos. Não é a paz assinada ali embaixo, isso se rasga no dia seguinte. É a paz no coração. E como é que se consegue a paz no coração dos povos? Ela é factível hoje? Ela só será factível quando? Se reconhecer 100%. Eu vou dar um exemplo mais concreto ainda. Tem muita gente que diz que a exigência israelense, o próprio Bibi fez essa exigência. Ele disse que ele quer que a autoridade palestina reconheça o direito judaico ao Estado Nacional. A autoridade palestina faz direito a reconhecer Israel, mas não estava pronta a reconhecer Israel, mas não estava pronta a reconhecer o direito de Israel, ou seja, reconhecia o fato, mas não reconhecia o direito. Tem muita gente que diz basta isso. Eu sou dos que dizem que não basta isso, porque é preciso reconhecer o direito, porque é só reconhecendo o direito que o futuro da paz está garantido. O reconhecimento do fato concreto da existência de Israel não é suficiente. Então, como é que se consegue, você diz, reconhecer o direito? A paz no coração dos povos. E como é que se consegue a paz no coração dos povos? Como é que se consegue isso? Não é com o contrato, não é com o discurso, não é com a negação, não é, inclusive, dizendo isso é impossível, eles não querem, então não tem solução. Ou seja, não é eu assumindo como minha solução a solução que eles me impõem. Mas isso não faz parte da utopia, Paulo? Desculpe. Eu vou te dizer essa paz no coração não é utopia? Eu vou te dizer o que é utopia no fim, quando eu terminar. O que eu estou dizendo é que eles estão impondo a mim, a solução deles, que é não haver paz nunca. Eu estou dizendo, quando eles não querem, então eu não vou fazer isso, porque eu estou dizendo que eles é que determinaram o rumo. Eu estou perdendo aquilo que eu estou dizendo a noite inteira, que é o vetor da história judaica. O vetor da história, eu quero determinar o vetor da história, e não que eles determinem. Você sabe que quando o Rabin foi assassinado, no momento que ele foi assassinado, começou a haver uma chamada para eleições em Israel. Então, o Shimon Peres, que era o sucessor natural de Rabin, estava 10 pontos à frente do Bibi. 10 pontos à frente do Bibi. Aí o Hamas começou a fazer atentados. A opinião pública de Israel se mudou e foi para o Bibi. E eu disse a meus amigos israelenses, o Hamas ganhou as eleições. Ele conseguiu o que ele queria, que é um antagonismo. Ele vive do conflito. Eu não quero a minha ideia é que nós não criamos o nosso objetivo histórico, o nosso vetor histórico em função do conflito, em função do que eles querem que seja. Agora, então, como é que eu faço já que eles não querem? O que eu digo é o seguinte, utopia
não é uma impossibilidade. Utopia é uma possibilidade cercada de impossibilidades. A minha função no vetor histórico é tentar afastar as impossibilidades uma a uma. Quando os Emirados Árabes Unidos fazem acordo com Israel, uma impossibilidade já foi removida. Quando o Marrocos faz isso, quando o Sudão fizer isso, quando o Egito fez isso, quando a Jordânia fez isso, aos poucos você tem, através da atuação, você tem que provar que a paz é melhor do que qualquer conflito. Paz, inclusive ao Irã, inclusive ao Hamas, inclusive ao Hezbollah. Eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu acredito que a única maneira de uma paz verdadeira e definitiva, a paz verdadeira, aquela que está no coração dos povos, é você virar a solução e ir atrás das soluções e não se recolher na ideia de que eles não querem, então o conflito venceu. Então, o que eu estou propondo não é uma ação concreta de dizer assim, é isso que se você fizer isso, você vai ter a solução. Mas é o pensamento de que nós temos que ir de encontro a uma solução e temos que saber qual é a solução. Qual é a solução? É nós derrotarmos ele completamente e humilhar e esmagarmos ele e acabou. E vivemos através do exercício da força o resto de nossa história. E não sei se nós vamos vencer pelo domínio da força pelo resto da nossa história. A solução é eles vencerem a nós e destruir completamente. A solução é não fazer nada, deixar esse conflito continuar com tudo que está acontecendo. Essa situação para sempre, ou é tentar uma solução que seja essa definitiva? Eu aconselharia, se eu fosse o líder e o Machia, se eu tentar essa solução de convivência. Para tentar é preciso encontrar caminhos para essa solução. Não é amanhã, não é nem com um contrato de paz que eu não dou valor a ele, é com a instalação da paz no coração dos povos, virando a solução para o Oriente Médio. Nós podemos ser uma solução para o Oriente Médio todo, temos todo o potencial para isso. É preciso ter a vontade e é preciso encontrar eco. Encontrar eco é difícil, mas aos poucos está havendo eco, aos poucos está se encontrando eco. Então é preciso, na minha opinião, é não desistir disso. Porque o vetor do sionismo, o vetor final é nós somos um povo só, nós preservamos os nossos valores, nosso vetor leva a nossa terra prometida, todo o povo de Deus tem que se mirar por isso, e entre nós que estamos aqui hoje e a terra prometida, tem que haver uma ponte permanentemente aberta e iluminada. E essa ponte chama-se sionismo. Então, na minha opinião, esse é o vetor da nossa história. E é preciso querer alguma coisa, não só aceitar o que os outros querem, não aceitar o conflito que nos é imposto. Nos defender desse conflito, temos que sempre ser capazes de nos defender, fazer tudo o que é necessário para se defender, seja o que for, nem que seja atacar, como se atacou sempre, nem que seja atacar, e se é preciso atacar, mas temos que ter como objetivo final uma coexistência definitiva, o vetor da história judaica, um povo na sua terra com os seus valores. Obrigado. A Denise Bergier. Boa noite. Paulo, eu tenho acompanhado uma série de movimentos de paz que nascem de ambos os lados e que buscam encontros, né? São colônias de férias para crianças, palestinas e judias, são plantações, pequenas empresas que plantam e colhem e distribuem. Também participo do grupo Women Wage Peace, que tem representação em muitos países e que apoiamos essa caminhada de mulheres em Israel todos os anos a Jerusalém. São 4 milhões de mulheres judias e palestinas que se encontram e caminham para mostrar que todas nós perdemos parentes, filhos. Quem tem filhos não quer que seu filho entre no exército para morrer. E é um movimento feminino, digamos assim, não é feminista, ele não é partidário. E eu queria saber o que você acha da potência desses pequenos, médios movimentos nessa busca desse encontro, dessa utopia que você fala. Eu agradeço você por ter levantado isso, porque isso é exatamente isso. Esse é o eco factual do conceito que eu emiti. A paz no coração dos povos se expressa assim. A paz no coração dos povos se expressa na convivência dos povos, na convivência das pessoas. Povos são pessoas. A gente se perde nos conflitos geopolíticos e a gente esquece que existem pessoas.
e que pessoas que sofrem. O Amos Oz, que eu traduzo tanto, sempre dizia: nós temos que nos colocar no lugar dos outros para entender o problema. Nós temos que saber que no nosso sofrimento existe um sofrimento recíproco. Nós temos que entender que a convivência é de pessoas e não de ideias, só de ideias. A geopolítica, os estados, as políticas de Estado, as políticas oficiais, elas movem as rodas. Mas quem move as políticas são as pessoas. É o povo, é a vontade do povo, é o que ele quer. Esses movimentos laterais, existe muito mais coisas acontecendo debaixo das cortinas, atrás das cortinas, debaixo dos organismos oficiais. E é isso que vai determinar o futuro. É esse movimento de baixo para cima que cria política. A política, quando tenta criar de cima para baixo, vira totalitarismo. A política verdadeira é aquela que é criada de baixo para cima, que se expressa depois nas decisões políticas. É da vontade da gente, da nossa vontade, que vai se criar a vontade política e vai mover os moinhos. Por isso, daí a importância que eu disse, nós, viu, Zeca, nós podemos determinar isso com a nossa vontade, com a nossa expressão, expressando o que nós achamos, dando a nossa opinião como judeus do mundo, que não existe diferença entre judeus, onde quer que eles estejam. Porque a questão de Israel é nossa também. Eu discordo de quem diz que são dois problemas diferentes. Esses movimentos que vêm de baixo para cima é que vão mudar a história lá em cima depois. E se houver esses movimentos nos países árabes também, existe contatos desses movimentos, desse aqui, com movimentos no Irã. Existem contatos de juventudes israelenses com movimentos no Irã que não estão interessadas no conflito também. É de daí de baixo que vai surgir. Não é do Ayatollah que vem a solução. Nem é do primeiro-ministro ocasional, que pode ser de direita ou de esquerda, não importa. É dessa vontade, é da vontade do que queremos ser, que vai determinar qual é a política que o Estado vai ter. Então, é preciso acreditar na utopia, porque a utopia é uma possibilidade, não é uma impossibilidade. É preciso destruir todas as impossibilidades, criando esses movimentos como uma das soluções. Perfeito. O Joelson quer fazer uma pergunta também. Joelson? Desligado. Acho que o Joelson está congelado aí, está sem sinal. Está desligado. Então eu faço, depois ele faz. O Márcio está na fila, Moisés, depois... Não, eu estava antes, tudo bem. Primeiro os mais velhos. Vai, Marcinho. Eu tenho direito hoje, por causa daquela goleada que você tomou ontem, você tem que ficar esperando eu falar, entendeu? Eu espero 4 gols. Tá. Exatamente. Ô, Paulo, eu queria te fazer uma pergunta um pouco fora até do... Quer dizer, tem toda a relação com esse vetor que você falou e tem muita relação com a Kristallnacht. Eu queria saber de você, por que está acontecendo esse recrudescimento do antissemitismo no mundo? Que está chegando num nível muito alto, e eu queria saber qual é a sua visão sobre isso. Eu vou te dar uma visão muito simples e muito sintética. O antissemitismo está recrudescendo porque está recrudescendo a polarização no mundo. O mundo está virando um lugar maniqueísta. Ou você é direita, ou você é esquerda, ou você é branco, ou você é preto, ou você é isso. O mundo está virando uma arena em que não existe meio, só existe oposição, a polarização. Isso acontece no Brasil, inclusive está acontecendo às nossas vistas aqui. No mundo inteiro, nos Estados Unidos, a polarização, o mundo inteiro está se polarizando. O centro está se esvaziando, as soluções são extremistas, as soluções são radicais, as soluções propostas, quer dizer, não estou defendendo que são. Quando aumenta a polarização, as soluções extremistas aumentam também. Como digamos assim, as sensações extremas aumentam também e as distorções extremistas aumentam também. O campo maravilhoso para qualquer extremismo de posição é o mundo atual. Então, tudo aquilo que é polarizado, tudo aquilo que é radical, tudo aquilo que é extremo, encontra um terreno. E o antissemitismo estava lá, o ovo da serpente, ele está esperando um ninho quente. E o mundo polarizado é um ninho maravilhoso para qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de antagonismo, qualquer tipo de radicalização, de eu e ele, eu e inimigo. As pessoas estão precisando de inimigos para combater, para se realizar com isso.
E o antissemitismo é um excelente fornecedor de um inimigo. O inimigo eterno, o diferente por excelência, o diferente por definição. Então, se você olha para o cada, quanto mais as sociedades se polarizarem, mais vão surgir soluções extremas. E não é só o antissemitismo, todos os tipos de polarizações estão acontecendo. Está acontecendo em todos os níveis. O negacionismo brasileiro, essa forma de extremismo, também é uma polarização. A discriminação de minorias no Brasil também é uma discriminação. Isso está acontecendo como consequência de polarização. Agora, o judeu é o primeiro da fila, porque ele é o inimigo histórico, é o inimigo conceitual, é o diferente histórico, aquele que nunca se assimilou, aquele que nunca se aculturou, aquele que, embora não seja nem verdade, mas a mitologia diz isso. Então, o antissemitismo está aumentando porque a polarização está aumentando. Essa é a minha fórmula simples. E vai aumentar mais, porque pelo caminho que as coisas estão indo, eu não estou vendo uma amenização dessa situação. Jaime, desliga o... obrigado. Ô, Paulo, eu queria dar um pitaquinho sobre esse assunto mesmo. Desculpe essa interferência assim. Eu acho que, a meu ver, é um pouco assim de volta ao nazismo mesmo, é um bode expiatório. Sempre que a situação está muito ruim, que tem muito mais pobre do que rico, e cada vez mais pobres do que ricos, então é um bode expiatório. Então o judeu volta a ser aquele bode expiatório do mundo inteiro e o antissemitismo vaza por aí. Isso também é uma polarização, Zeca. Você está falando de a riqueza e a pobreza. Quando eu falei dos problemas do mundo que os judeus têm que ser a solução, é um dos problemas também. Eu não quero aqui entrar em questões sociológicas, econômicas e ideológicas, mas todo mundo sabe, qualquer que seja a sua posição de direita ou esquerda ou centro, que o mundo está cada vez mais polarizado no sentido de acúmulo de riqueza também. Cada vez tem mais gente rica, cada vez mais distante da gente pobre, cada vez mais. E a questão ecológica, a exploração do planeta, tudo isso é polarização. E quando existe polarização, quando existe realmente miséria, quando existe gente sofrendo, quando existe campo para você se tornar o inimigo de tudo, você escolhe o inimigo. E o judeu é, evidentemente, como você disse, o primeiro inimigo a escolher. Não é só o bode expiatório, é o inimigo mais viável, mais disponível em cada sociedade. Então, quando eu falei polarização, não estou falando só de polarização política, não. Não só de ideias, não. Polarização de tudo que acontece no mundo. De riqueza e pobreza, de sociedade em sociedade, de ecologia. Tudo que está acontecendo está esticando a corda, tensionando o mundo, criando uma tensão que só pode resultar em conflito. Conflito da natureza, aquecimento global, elevação dos oceanos, o extermínio de faunas e floras, perdas de matas, tudo isso é parte do que eu chamo de polarização. A solução da polarização, assim como a nossa solução é o caminho do meio, é encontrar a convivência de tudo, a solução dessas polarizações é encontrar o caminho da convivência de tudo. Nós temos que conviver com todas, a humanidade tem que conviver sem polarizações. Isso significa que é preciso se aproximar do centro, na ecologia, no acúmulo de riquezas, nas visões culturais, nas visões históricas, nas visões de conflitos políticos também, ideologias também. Temos que perder as asperezas e começar a limar os nossos ângulos agudos. E nós podemos fazer isso. Eu concordo com o que você falou. Só acho que essa polarização ela está cada dia criando uma distância maior possível para essa utopia que você realmente vê, né? Que o negócio, ou eu não sei como é que isso vai acabar, porque as coisas, a meu ver, estão cada dia mais distantes dessa possibilidade de utopia, do entendimento entre os povos, etc. Entendeu? Eu estou muito pessimista. Aí é que vem aquilo que eu falei. Você escolhe o teu vetor. Se você aceita ser dominado pela negatividade dos outros e entrar nessa, então é isso que vai ser. Você entrou no time, você entrou no outro. Se você diz, realmente é assim como você está dizendo, mas eu vou tentar fazer o contrário. Eu vou usar aquilo que eu puder para fazer o contrário. Se você puder convencer... O que eu quero dizer é que nós, como povo, não podemos aceitar aquilo que eles querem nos impor, a solução que querem nos impor, como não aceitamos nunca na nossa história. Nunca aceitamos a solução que quiseram nos impor. Então, eu quero dizer
que eu digo isso para a juventude, quando eu falo para a juventude, nós temos a possibilidade na mão, você pode fazer coisas. Ou dizer, não, isso não tem possibilidade, a polarização venceu, eu estou dentro dela, eu sou vítima dela, eu vou me deixar carregar por ela e vou me recolher no meu canto. E vou tentar aproveitar do meu canto e que é o que eu posso fazer. O que eu estou querendo dizer é que, como nós, eu disse no ambiente do judaico, mas eu digo isso como indivíduo também, como brasileiro também, como terráqueo também, mesmo desse planeta. Vamos tentar ver a possibilidade da utopia e vamos tentar resistir às possibilidades, que elas tendem a aumentar. Eu digo o contrário de você. Quanto mais aumenta, mais temos que garantir a possibilidade. Quanto mais a negatividade aumenta, mais temos que ir na direção da positividade. Ao contrário de nos retirarmos, temos que atuar mais na positividade. Então, pode ser que esse conflito esteja gerando a solução da inclusão, a solução da solução verdadeira. Ou então vai ser desgraça, vai tudo caminhar para a destruição total. Então é preciso que a humanidade faça o que o povo judeu fez, que a cada coisa que faça o contrário, encontrar uma solução que devolva o seu vetor. A humanidade tem que fazer isso, não só na ecologia, como na economia, como nas relações entre classes, entre etnias e entre religiões. A humanidade tem que encontrar o caminho do meio. Senão ela vai realmente, como você diz, aceitar isso, então é determinar. Então está escrito, o nosso vetor é esse, não resistamos a ele. Eu quero dizer a você que quanto mais você tem razão em dizendo que a polarização aumenta, tanto mais temos que resolver ir na direção contrária e ir atrás da possibilidade. Obrigado. Joelson? Eu concordo contigo que todo judeu é igual em qualquer lugar do mundo, mas não é na nossa cabeça que está voando bombas. Ou seja, o principal interessado é o povo que mora em Israel. E segundo, como é que a gente vai conseguir convencer ao Hamas essa utopia? Israel saiu de Gaza, olha o que aconteceu. Israel saiu do sul do Líbano, o Hezbollah tomou conta. Como é que a gente vai convencer o Hezbollah e o Hamas nessa utopia? Você não vai convencer o Hamas sentando com eles e tentando dar uma aula de sionismo para eles. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir, não vai conseguir. Aliás, deixa eu responder primeiro a tua primeira questão. Ninguém nunca tentou, qualquer judeu do exílio, tentar dizer ao governo de Israel o que ele tem que fazer. Isso nunca aconteceu. Claro que quem tem que resolver amanhã se ataca ou não são eles. E eu disse isso, se tiver que atacar, vai atacar. Já não vai seguir filosofias e arriscando a sua própria existência. Isso é de uma obviedade total. Ninguém vai dizer, aceitem a paz em qualquer condições, porque esse é o caminho ideológico necessário. Pode ser que tenha alguém de muita esquerda que queira dizer isso. Eu não disse isso aqui, nem acho que alguém, nem o Amos, que era da esquerda favorável à paz, disse isso alguma vez. Ele lutou por Israel, todas as guerras de Israel. Ele disse, se tiver que atacar, tem que atacar mesmo. Porque é para primeiro se defender. Ninguém está dizendo que você aqui da Gruda vai dizer, não, aceitem uma ideologia mística, messiânica. Claro que não. Quem resolve a vida diária e soluções táticas de Israel é o governo de Israel, a sociedade israelense. Isso não tem a menor dúvida. Agora, é preciso que essa sociedade tenha um vetor. E esse vetor dessa sociedade é um vetor comum do povo judeu. Nós queremos chegar a algum lugar como povo. E Israel é uma parte da realização do povo judeu. Israel faz parte da realização do povo judeu. Então, nessa tentativa de ver um futuro, uma ideologia de futuro, uma utopia de futuro, os judeus do exílio têm parte, porque eles são parte desse povo. Estão nessa ponte, estão incluídos nesse. E vou lhe dizer, quem resolveu a existência de Israel foram os judeus do exílio. Quem fez com que existisse o Estado de Israel foram os judeus do exílio. Foram eles que criaram o Estado de Israel. Não foram os 40 mil judeus que moraram lá durante séculos. Então é preciso entender que o exílio pode ter uma participação no destino de Israel também, porque eles são parte do destino do povo judeu. E é preciso, mas é claro que o Estado de Israel é soberano, o seu governo é soberano para resolver as suas questões locais e imediatas, e só ele pode resolver. Isso está claro. Agora, nós temos que ter uma filosofia de povo. Aonde nós queremos chegar daqui a 1000 anos? Onde é que o povo judeu vai estar daqui a 1000 anos? No mundo destruído pela ecologia, pela destruição ecológica, no mundo em conflito permanente, porque nós estamos resolvendo um mundo atômico. Nós temos que ter uma visão de futuro como nós sempre tivemos, que é messiânica, que está escrita no Talmud, que está escrita nas visões, todas as visões judaicas de um futuro.
nós temos que acreditar em alguma coisa e trabalhar por ela, inclusive no destino do povo de Israel na sua terra prometida. Mesmo que os outros não queiram. O Egito não quis isso, mas está em paz com Israel. A Jordânia não quis isso, mas está em paz com Israel. Os Emirados não quiseram isso, mas estão em paz com Israel. O Marrocos também vai estar em paz. O Sudão vai estar em paz com Israel. Quem mais? Esqueci alguém? Devo ter esquecido. Arábia Saudita. A Arábia Saudita, tá bom. Vai Você não acha que essa paz é muito mais decorrente do medo do Irã do que a amizade com Israel? Isso não importa. Quando eu digo que Israel é parte da solução, estou querendo dizer que a solução de Israel é uma solução de convivência e que os países que querem uma solução de convivência vão ver Israel um modelo melhor do que o do Irã. Então, eles são contra o Irã, porque o Irã ameaça Israel, é uma tranquilidade. Isso é que eu chamo de ser uma parte da solução. Você não tem que só se defender, não só se defender da ameaça e do ataque. Você tem também que agir na direção da convivência. Não é só uma reação passiva, você não tem que ser só reativo às impossibilidades. Você tem que ser ativo na direção das possibilidades. E os Emirados reconheceram Israel uma possibilidade maior do que a do Irã. Apesar do Irã ser islâmico, eles também. Não é no islamismo que está a solução para os Emirados, e eles perceberam isso. É preciso que mais gente acredite nisso. É preciso que o Hamas, eu não sei, mas é preciso que a população de Gaza reconheça que o Hamas não é a solução para eles. E que a população do Líbano reconheça que o Hezbollah não é a solução para eles. E isso é trabalhar na direção. O Hamas você não vai convencer, o Hezbollah também não, mas os libaneses, a população de Gaza e a população dos Emirados, esses vão poder um dia reconhecer que Israel é melhor para eles do que o Hamas, do que o Irã ou do que o Hezbollah. Os Emirados reconheceram isso. Então, trabalhar na direção positiva é criar fatos na direção de um vetor de convivência. E nós temos que querer alguma coisa e trabalhar por elas, apesar das dificuldades, das impossibilidades. E são impossibilidades. Hoje são impossibilidades. Mas temos que acreditar que temos que substituí-la pela única possibilidade de trabalhar por ela. E essa pequena possibilidade está abrindo alguns caminhos aí. E é preciso continuar a abrir. Inclusive na luta contra o antissemitismo, que é outro tipo de luta, mas ela tem que existir também, que é ser parte da solução. Quando todo mundo perceber que os dois são parte das suas soluções, quando as pessoas oprimidas, as pessoas que estão em problemas, que têm problemas semelhantes, e as pessoas que têm dificuldades econômicas, quando o Haiti, no seu terremoto, percebe que Israel vai lá ajudar a resgatar os seus flagelados, quando o mundo perceber que Israel é uma solução para os seus problemas, parte da solução dos seus problemas, a tendência do antissemitismo vai ser dos sectários, vai ser daqueles da direita total, daqueles nazistas, que vão existir. Mas é como no nosso caso, não vou entrar em política brasileira, eu ia dizer que, como no caso do Brasil, existe uma polarização sectária também, o antissemitismo vai se localizar nos sectários, na direita extrema, naqueles que vão se deixar arrastar. Israel tem que criar, os judeus têm que criar a solução na direção da solução. Vamos ser parte da solução de todas as opressões, todos os problemas do mundo. E como parte da solução, ninguém vai querer se desfazer de uma coisa que é parte da solução. Quanto mais pessoas reconhecerem Israel parte da solução, menos antissemitismo haverá. Israel não, o povo judeu. Acho que nessa época só na era messiânica, quando o Mashiach chegar. A era messiânica, você não sabe se o Mashiach não está chegando ou já chegou. Você não sabe nem como ele, você não sabe quem ele é, nem como ele é e o que ele está dizendo. Pode ser que um dia você descubra que o Mashiach já está agindo e está falando as coisas que estão sendo ditas agora em algum lugar. Tomara. Posso falar, Suzana? Sim, Jaime. Obrigado. Pode falar, Jaime. Obrigado. Boa noite, professor Paul Geg. Eu tenho uma maior admiração pelo senhor Paul Geg. As pessoas que me antecederam falaram muita coisa que eu queria falar. O Joelson, o Márcio, esse grupo que criou Segundas Intenções com a Suzana, com o Moisés, com o Beto, entendeu? Queria parabenizar o senhor pelas suas colocações, como sempre, brilhantes. Mas eu estou muito preocupado que os judeus é uma minoria muito vulnerável, entendeu? É a minoria mais vulnerável do planeta. Porque tem o Irã, tem a Rússia, tem a China, e os Estados Unidos também estão se afastando. E eu tenho acompanhado meus parentes lá de Israel e me comunicando muito com eles que o Israel, a defesa de Israel, das IDF,
já tá criando uma divisão em direção ao Irã, só para ver o que pode fazer para conter o avanço nuclear do Irã. Eu acho, como o senhor falou, que nós temos que ser otimistas, ao mesmo tempo nós temos que ser um pouco realistas. Eu acho que a gente tem que se proteger, entendeu? Nós estamos vendo lá o problema que está acontecendo no Líbano, o problema que está acontecendo lá com os palestinos, voltou a receber dinheiro do Biden. O Biden realmente é muito difícil, né? Enquanto o Trump, eu não estou dizendo que ele é melhor ou pior, mas pelo menos os acordos de Abraão foram feitos na época do Trump, mas eu estou falando, eu não sou a favor da polarização, eu gosto que as coisas sejam, se fosse resolvido como aquele negócio de Camp David, que houve aquele acordo em 94, Israel devolveu lá, os palestinos lá, tirou os russos. Eu acho que Israel tem sempre dado o primeiro passo. Eu acho que nós temos que ser muito mais realistas, professor. Obrigado pela palestra, tá? Eu acho que vocês estão pensando que eu estou dizendo que a gente deve ficar parado, esperar o que vai vir, eu sendo otimista, acreditando em que haverá uma solução, uma possibilidade nessa utopia. Eu não disse isso em nenhum momento. Eu não só não disse como eu não acho isso. Eu não acho que você ficando parado, esperando as coisas acontecerem, acreditando no melhor, você vai resolver a questão. Eu não disse em nenhum momento isso. Concordo que o perigo é enorme, nós vivemos isso o tempo todo, a qualquer momento pode acontecer. Isso é sério, eu só estou dizendo que nós não podemos ficar parados nessa negatividade e dizer, então não adianta, não há o que fazer. Nós estamos condenados a ser vítimas do antissemitismo, somos condenados a ser vítimas do anti-israelismo, não existe solução para a inimizade deles, nós temos que reconhecer isso. Eu estou dizendo, sem dizer que não faz, que basta não fazer nada e acreditar que as coisas vão se resolver. Inclusive, eu preciso fazer tudo que for necessário a cada momento. Se amanhã só preciso bombardear uma usina nuclear do Irã, se Israel resolver que isso tem que ser feito, que seja feito. Eu não estou dizendo que tem que se esperar a solução otimista da utopia. Nunca disse isso, nem poderia ser. Se eu fosse isso, eu nunca seria eleito primeiro-ministro de Israel, e ainda bem que eu não sou mesmo, porque não tenho que dizer isso. A verdade é que o que eu estou dizendo é que nós não podemos ficar presos à negação de tudo, porque existe o perigo. O perigo existe, ele aumenta. O que tem aumentado muito nos últimos tempos. A radicalização aumenta. Nós somos vulneráveis, sim. Somos mais vulneráveis que os outros. Tudo isso é verdade. Isso não significa que temos que nos recolher no nosso bunker, botar um capacete de aço e rezar muito para que não aconteça só, ou rezar para que todo mundo reconheça que a utopia é realizável. Estou dizendo que nós temos que, como povo e como Estado-nação, de a cada fato encontrar uma solução de agora, o que resolve o meu problema hoje, mas visando um caminho que eu quero para amanhã, para daqui a 100 anos, para daqui a 1000 anos. Eu tenho que ter uma agenda positiva do meu futuro. Eu tenho que trabalhar por ela. Eu preciso saber o que eu quero. Esse é o vetor da história judaica. E o que eu quero não é dizer, não adianta que o Irã vai nos atacar com bomba atômica, eu não posso fazer nada, ou então, se tiver que ir lá bombardear a usina, que se faça, mas eu tenho que ter uma solução. E se a solução for trabalhar para ver uma mudança de regime no Irã, se for possível, é preciso que nós saibamos que nós temos os caminhos de ser solução e encontrar a solução. Pode ser que não dê certo, pode ser que amanhã Israel desapareça, eu não sei se não vai, pode ser que todos os perigos se configurem numa realidade terrível, eu não sei, mas nós temos que reconhecer um objetivo, ter um vetor e trabalhar por ele. Eu não quero que o vetor seja uma eterna vida do povo judeu e de Israel sob as ameaças constantes, tendo que ser só a força para se defender. Eu quero trabalhar para um dia que possa ser diferente. É preciso tentar conseguir isso. Esse é o caminho do vetor judaico, sempre foi. Então, no momento, tem que bombardear o Irã, que bombardeie. Bombardeou a usina nuclear no Iraque, bombardeou. Tem que bombardear o Hamas, que bombardeie. Já houve 2 usinas na Síria, já foi bombardeada uma usina nuclear também. Que seja feito o que é preciso, mas tendo como visão um futuro positivo de paz e convivência. É para lá que a gente tem que ir. E para isso tem que aceitar uma possibilidade de trabalhar por ela. Tudo que se diz aqui é verdade, eu não neguei isso, nem pretendo negar, porque eu sinto isso também, eu sei isso também. É por isso, mais ainda, um motivo para se mobilizar numa direção positiva. Mais motivo ainda, porque tudo isso está vendo, é tentar encontrar uma solução que não seja só se defender disso, seja trabalhar para que isso não exista mais. Mirelle, querida. Obrigada, Suzana. Boa noite para todos. Professor Paulo,
Me chamo Mireille Mizan Tanet. Eu nasci no Egito, em Alexandria. Saímos de lá em 57 por causa da Guerra de Suez. Viemos para o Brasil. Nos últimos 20 anos, eu fui abençoada com uma missão, depois de ter uma experiência quase morte. Essa missão se chama Together for Peace, Unidos pela Paz. Nesses últimos 20 anos, eu me dedico 7 dias na semana, quase que 24 horas, em cima dessa missão. No decorrer desses 20 anos, pelo fato também de falar 5 idiomas, eu consegui divulgar a Together for Peace para em torno de 9 milhões de pessoas no mundo. Algumas pessoas aqui na sala sabem alguma coisa a respeito do meu trabalho, que eu abracei de corpo e alma. E eu gostaria muito, se o senhor me permite, da gente poder falar em algum momento, para que eu possa lhe transmitir o conceito que a Together for Peace apresenta, exatamente as suas sábias palavras. Together for Peace. Precisamos, sim, nos unir e guiar a juventude num caminho construtivo. O meu público, inicialmente, são universitários. Temos vários estudantes da IBMEC de Relações Internacionais, alunos da ISPM, que são também voluntários, da PUC, da Estácio, enfim. Eu acho que o senhor vai gostar, porque a gente aborda vários assuntos que têm, de alguma forma, um futuro melhor para a humanidade. Obrigada. Eu só aceito, espero muito que você faça isso. Você consegue meu link aí com o Moisés? Sim, o Moisés, a Suzana. Estou aqui à sua espera. Suzana, estou aqui à sua espera. Ok, e se tiver alguém interessado no nosso trabalho, nós estamos com 95 vídeos no nosso canal Together for Peace, no nosso canal do YouTube. Então, por favor, deem uma olhada. Eu acredito que vocês vão gostar do que estamos fazendo. Espero o ano que vem fazer o Fórum Nacional pela Paz, para que em seguida possamos realizar no Rio de Janeiro o Fórum Internacional pela Paz. Obrigada. Obrigada a você, obrigada a você, Mireille. Oportunidade. Merci. Tudo bem. É um trabalho fantástico, Mireille. Eu acompanho ela já há muitos anos, né, minha querida? E assim, realmente é um trabalho lindo, lindo, lindo. Parabéns, Mireille. É muito bonito o seu trabalho. Paulo, está me ouvindo? Alguém? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo. Paulo, antes de encerrar, e diante dessa proposta, eu tenho só uma pergunta. Espero que não seja final, mas se for, tudo bem. Depois eu te passo a palavra para o agradecimento. Quando você fala em vetores, esses vetores vindo de baixo para cima, independente de se dinamitar, de se arrebentar com uma série de lógicas de defesa, se você tiver um eventual e utópico vetor de apoio dos outros países, isso poderia ajudar? Como é que você vê esse apoio das outras nações? Como é que você vê que se isso é possível, se isso é muito utópico? Ou nós dependemos somente de nós judeus, nós Estado? Como é que você analisa isso? Eu acho, não sei o que analiso, é a realidade geopolítica do mundo que responde a você. Os Estados-nação, a maneira de dividir o mundo que se configurou como a configuração política do mundo, ela faz com que todas as ações políticas sejam determinadas apenas por governos nacionais. Quem decide o que vai acontecer é a soma das decisões políticas de governos. Nesse contexto, todas as soluções
isso que você está propondo passa por decisões, esse apoio que Israel possa receber, passa por decisões de governos políticos, passa por decisões de governos que às vezes tem uma direção, às vezes tem outra, às vezes tem uma organização ideológica, às vezes tem outra. Eu não confiaria o destino, a possibilidade de solução futura, o destino de Israel, o apoio político baseado em uma determinação. Eu me baseio no apoio desses governos, porque esses governos mudam. Esses governos eles não são definitivos. Você não sabe a mudança, a alternância. Alô? Está ouvindo? Então, mas o que eu disse antes, eu vou repetir agora. Quem determina a posição de governo, quem determina que governo vai existir, essa decisão vem de baixo para cima, nas democracias. Nas democracias, quem determina qual o governo que vai ser, qual é ali, é o povo. O povo é a palavra demagógica, mas é exatamente a sociedade, aquilo, a vontade de avanço, a direção. Eu vou usar palavras que chamam como ideologia, como interesse, essas palavras chavões da política. Mas uma vontade nacional, uma vontade. E o que eu estou dizendo é que nós, como judeus, Israel como nação, tem que abrir caminho exatamente não só para as limitações políticas com que o mundo está dividido, mas para um mundo virtualmente sem fronteiras, um mundo de gente que as pessoas podem entender o que você quer. Mais, não são os governos que vão determinar se o mundo vai escapar dessa hecatombe ecológica que ele está atravessando, não. Quem vai determinar é a ação das sociedades, eles vão resolver se os seus governos vão fazer isso ou não. Quando eu digo que nós, povos de Deus, Israel tem que ser parte da solução, eu estou dizendo não só ser companheiro, ser cúmplice dos problemas da humanidade, não só de governos nacionais, mas da humanidade como humanidade, das pessoas como pessoas. O que está em perigo não é só governo, não é só nações. O que está em perigo é a existência da Terra, das pessoas na Terra, e de determinadas pessoas na Terra, independente de que nação eles estão. Então, o que eu estou dizendo é que a solução, o problema, hoje em dia, o problema não é só nosso. Nós temos um problema de antissemitismo. Esse é um problema específico nosso, mas o problema geral da humanidade é muito maior do que esse. Então, nós, como povo, que passamos por isso como povo, nós temos que entender que nós temos que contribuir para a humanidade, para a Terra, para o planeta, como um povo também. E o Estado de Israel como uma sociedade dentro desse povo. Então, eu não sei quais são as nações que vão apoiar Israel, mas eu quero que a humanidade perceba que Israel é parte dela, na solução dos seus problemas, e se a humanidade sente isso, os governos que a humanidade eleger como seus governos nacionais vão entender isso também. Então, quem diria que a Guatemala ia ser um grande apoiador de Israel na conquista, na independência de Israel? A Guatemala, os países latino-americanos, que sofreram tanto com o Agora o Uruguai. Agora o Uruguai, naquela época também foi dos apoiadores. Mas é preciso que entenda que no mundo inteiro existem potenciais cúmplices em salvar a Terra, em salvar a humanidade. Salvar no sentido literal, porque nós estamos ameaçados mesmo. Então eu acho, Moisés, que o problema, a questão não é equacionar quais são as nações que isso pode mudar. A União Soviética foi contra Israel, depois apoiou o Estado de Israel, depois foi contra Israel de novo, e hoje em dia já não é mais contra Israel de novo, como a Rússia. Então você não sabe o que as configurações da política vão determinar. Mas a humanidade é comum a tudo isso. A humanidade, o planeta é a humanidade, independente das fronteiras, independente dos governos. Então nós temos que ver isso como nosso universo. Entender que nós somos parte disso, e nós somos talvez o povo mais antigo existente hoje que tem essa memória. Eu só quero terminar dizendo uma coisa que eu queria terminar, que tinha programado para terminar desde o início, rapidamente. O que eu estou propondo aqui é que a gente entenda que o vetor não é uma direção pré-determinada, o vetor é uma intenção de futuro, o vetor é uma intenção de futuro. O povo judeu sempre teve uma intenção de futuro. Essa intenção de futuro que configura a sua atitude perante as coisas que vão acontecendo. É essa intenção que determina o seu vetor. Nós temos esse vetor de futuro há 3.200 anos. Não queremos mudar ele agora. Nós queremos ser um povo com as características que nós temos, vivendo na sua terra, no seu Estado-nação, vivendo em paz com a humanidade, vivendo de acordo com as regras que nos foram trazidas
da Torá, das filosofias, dos comportamentos históricos do nosso povo, das éticas e estéticas do nosso povo, da nossa cultura. Nós queremos isso, e para isso nós precisamos de paz. E para a paz precisamos derrubar as impossibilidades que tem em torno da nossa utopia. É para isso que eu tentei convencer vocês, com todas as dificuldades e todas as ameaças. E eu não sou insensível às ameaças. Eu não acredito em paz de contrato, ela pode ser rasgada no dia seguinte. Eu acredito numa paz que nasce no coração dos povos. É essa que nós temos que conseguir. Esse é o nosso vetor. Muito bem. Paulo, mais uma vez, em nome do grupo, do Segundas Intenções, muito, muito, muito obrigado pela aula, pelo amor que você dedica à causa, pelo carinho que você nos trata. Mais uma vez, eu te dou a palavra para o teu boa noite, para a tua consideração final, e me devolve, porque eu já vou anunciar o próximo convidado. Eu devolvo com prazer, Eu gostei muito de falar aqui, gostei de ser ouvido, espero que vocês tenham gostado também. A gente se encontra outro dia em algum outro lugar, quem sabe? Em algum outro problema. Em algum outro problema, sem segundas intenções. Não, com terceiras, quartas e quintas, isso. Tudo bem. Gente, agradecendo a todos vocês, eu já anuncio o nosso próximo Segundas Intenções. Segundas Intenções colocará em pauta mais um tema polêmico e instigante. Mulheres no púlpito. E quem estará conosco é a primeira brasileira a ser ordenada rabina, a carioca rabina Lia Bass. Ela nos contará a sua trajetória diretamente do estado de Virgínia, nos Estados Unidos, onde vive e desenvolve sua vocação. E tenho fé que todos vocês, já convidados, estarão juntos na próxima segunda-feira, dia 15, sempre às 9h, para um novo encontro. Dessa vez com a rabina Lia Bass. Até lá, shalom e boa semana. Obrigado a todos.